meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe. Tal é minha alma pra comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe. Tal é minha alma pra comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Graça e paz, povo. Estão aí firme? Eu sei que depois do churrasco de hoje tem que estar firme, não é verdade? Depois do churrasco, da maionese, a gente tem que ficar todo mundo fortinho para viver, né? Para estar na presença do Senhor nesta hora. E nós somos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui juntos, para nós orarmos, buscarmos a presença do Senhor, ouvir a palavra, né? Adorar o Senhor. A igreja serve para isso, né? Para que a gente possa ter comunhão uns com os outros, adorar a Deus e orar. Isso é um privilégio grande que nós temos. Quero convidar você para abrir a Bíblia no Salmo 34. Então, o Salmo 34 é um salmo de louvor, de confissão, de fé. E é um salmo muito especial que nós podemos orar e crer, né? Quando compartilhamos. Diz assim a Bíblia: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriaremos-nos no Senhor, a nossa alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou o aflito ao Senhor, e Ele o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado aquele que nele se refugia.
Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O versículo 15 fala: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Porque o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a sua memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. E o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Esta é a confissão que o Senhor fala para nós, e Ele faz um convite, né? Você percebeu no verso 8, Ele fala: venham, provem e vejam que o Senhor é bom. Vamos provar do Senhor, né? Talvez a melhor palavra que seja para alguém que ama o Senhor e vai prestar o culto a Ele, seja esta, né? Provar o Senhor, provar sua presença, provar sua voz, provar no momento de adoração na sua casa. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor nesse tempo. Você coloca a sua vida na presença do Pai, né? E ora ao Senhor. Diga a Ele o quanto você está feliz em estar na sua presença e o que você veio fazer neste lugar, né? Coloca a sua vida na presença do Pai. Pai, na Tua presença nós colocamos nossas vidas no Teu altar, diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor está neste lugar, vai falar aos nossos corações, já está falando às nossas almas, às nossas vidas. Queremos provar mesmo e ver que o Senhor é bom. Queremos andar na Sua presença e desfrutar da Tua graça derramada sobre os nossos corações. Que esta noite o Senhor possa abençoar a Tua igreja com paz. Abençoar a Tua igreja, para que cada dia possamos experimentar mais e mais do poder do Teu Evangelho, da Tua presença, do Teu Espírito. Nós oramos agradecidos como igreja reunida neste lugar. Seja sobre nós a Tua bênção, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria convidar você a ficar em pé um minutinho aí e dar um cumprimentado a alguém que está ao seu lado aí. O templo é grande, né? Às vezes a gente não sabe quem está ao nosso lado, um lado para o outro. Veja como é bom a pessoa estar aí juntos e nesta comunhão alegrar o Senhor, né? Como irmãos, como igreja. Graças a Deus. Convida essa pessoa ao seu lado aí para louvar o Senhor agora. Vamos louvar, queridos, porque o Senhor merece. Graça e a paz, amados. Estamos alegres nesta noite, não é verdade? Amém? Amém, né? Mês de maio, a igreja costuma dizer que é o mês da família. Hoje é o dia das mães, é um bom começo, né? Porque as mães representam muito para as nossas famílias. Então nós queremos com esse cântico também abrir o louvor, né? Cantando um cântico que fala sobre a nossa família, de nós reconsagrarmos a nossa família a serviço do Senhor.
né? Que você possa fazer isso em oração enquanto você canta, né? Permita que realmente o Espírito Santo de Deus inspire você a cantar e realmente a fazer disso uma verdade, né? De reconsagrar a vida da nossa família, da sua família, a serviço do Senhor, amém? Mas cante com alegria mesmo, tá bom? Estamos em pouca gente, mas solte a sua voz e o louvor vai ser bacana, tá? O salmo que foi lido no início do culto fala: bendizei ao Senhor em todo o tempo. E muitas vezes, quando estamos passando por tribulações, por dificuldades, fala a verdade, às vezes a gente tem vontade mais de maldizer o momento que a gente está vivendo do que bendizer a Deus, né? É uma coisa que é um exercício, mas que nós devemos realmente reconhecer que Deus está conosco em todas as situações. E você deve bendizer ao Senhor. Nós devemos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Vamos fazer isso cantando também. Amém? Bendirei, quando tuas bênçãos eu provar.
saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluias. Que realmente aprendamos, né, a bendizer ao Senhor em todo o tempo. Esse cântico que nós vamos cantar agora é um dos cânticos que eu acho um dos mais inspirados por Deus, um dos cânticos ungidos. E é muito difícil de, em poucas frases, né, a gente resumir tudo aquilo que Jesus representa, o que Deus fez através do seu Filho amado Jesus Cristo. Mas esse cântico faz um resumo. Eu creio que esse cântico é um cântico muito especial, que faz um resumo realmente daquilo que o Senhor Jesus é, daquilo que Ele fez, daquilo que consumou na cruz do Calvário. Você cante então com a alma, né, com sentimento, né, com gratidão no coração, reconhecendo o Senhor Jesus na tua vida, tudo que Ele fez por cada um de nós, amém? Abriu mão da
da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, cego tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nome sobre todo nome, todo joelho haverá de se dobrar diante desse nome poderoso. E é isso que nós queremos continuar. Adore ao Senhor. E nós, muito mais, devemos realmente reconhecer a cada dia esse nome, o poder que há nesse nome, e realmente nos dobrarmos diante desse nome que é santo e que é eterno. Amém?
ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som de sua voz, o universo te desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. O joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Que mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja
Amém. Nesse espírito de louvor, de adoração, toma o seu dízimo, a sua oferta. Vamos consagrar ao Senhor, né, como a semente que vem do alto, aquele que nos sustenta, que renova a nossa fé. Vamos orar, né? A palavra de Deus diz que aquele que dá a boa semente, multiplica a nossa sementeira. Então oremos assim. Obrigado, Senhor, por esta hora em que vamos devolver pela fé, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta. Consagra, Senhor, as dádivas, esses momentos preciosos que vamos entregar ao Senhor, o dízimo, a oferta, como uma semente santa, em nome de Jesus. Honra, Senhor, a fé dos teus filhos e filhas nesta noite. É o que nós oramos, agradecidos, Pai. Enquanto cantamos, queridos, traga ao Senhor, né? Pode trazer aqui ao altar. Todo ser que louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém, queridos. Graças ao Senhor. Pode sentar. Quero convidar aqui as crianças, que vai ter um momento especial. Enquanto ministramos a palavra aqui, eles têm uma palavra, uma linguagem apropriada, né? Então nós vamos orar por elas. Amém, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essas crianças. Obrigado porque o Senhor é aquele que zela e cuida de cada uma delas. Nós oramos agradecidos pelo ministério também, que zela por elas. Que o Senhor continue a abençoar e a recompensar cada uma dessas irmãs. Em nome de Jesus oramos. Amém, queridos. Podem ir, né? Então, bastante cuidado. E nós vamos ouvir a palavra agora com o pastor Paulo. Certamente o Senhor vai falar ao nosso coração nesta noite. Irmãos e irmãs, graça e paz. Parabéns para você, mãe, que comemora-se hoje o Dia das Mães, mas comentamos hoje pela manhã que todos os dias é o Dia das Mães, não é? Porque todos os dias a mãe cuida do filho, dá banho, alimenta, cuida do machucado, enfim, disciplina quando necessário, não é verdade? Todos os dias ela desempenha o seu papel de mãe, né? Então, parabéns para você hoje. E eu convido você a abrir a tua Bíblia ou acompanhar a leitura no telão. Nossa meditação está no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, bendizemos o Teu nome. Clamamos Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas. Pedimos Tua inspiração para esse tempo de reflexão em Tua palavra. Abrimos o coração, Senhor, para receber a Tua cura, para receber a Tua palavra e a ministração do Teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías. Isaías quer dizer, o Senhor é salvação. Salvação de Yahvé, salvação de Deus. E o foco do livro do profeta de Isaías é trazer esperança de salvação ao perdido. Esse é o foco maior. Não existe... Acho que o Isaías é o profeta, é um dos profetas que mais falam acerca do ministério de Jesus. É o profeta que anuncia o nascimento de Jesus, cerca de 700 mil anos antes de Cristo. Ele descreve no capítulo 53, de forma tremenda, o ministério todo de Jesus, dando sua vida em resgate e tudo mais. No capítulo 6, descreve o chamado deste profeta, onde Isaías tem uma visão no templo, no trono da graça do Senhor, e um ser angelical pega uma brasa, toca os seus lábios, com o intuito de purificar o seu pecado, e depois vem a chamada de Deus para que Isaías, então, proclamasse a mensagem do Senhor. E segundo a tradição rabínica, o profeta Isaías ele havia sido cerrado ao meio, aos 92 anos de idade, a mando do profeta, do rei Manassés, um rei mau, um dos piores que se levantou no trono de Judá. E veja, então eu gostaria que você acompanhe a leitura aí no segundo livro de Crônicas, para a gente ver assim o pecado e as maldades que esse rei Manassés havia cometido. Segundo Crônicas, capítulo 33, versos 2 a 6 e verso 9. Olha só, isso fala acerca do rei Manassés. Fez o que era mal perante o Senhor. Interessante que, acompanha aqui, interessante que o pai dele havia promovido uma reforma religiosa no seu tempo, Ezequias. E Manassés começa a reinar com 12 anos de idade, e ele fazia o que era mal, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado das suas possessões, diante dos filhos de Israel. Continua, por favor. Travou aí? Pois olha, aí diz, ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins, fez poste ídolos, prostrou-se diante dele, diante de todos os exércitos dos céus. Continua no outro texto, verso 4. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor havia dito que não deveria fazer isso. Próximo texto. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale de Inom. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiro, e prosseguiu em fazer aquilo que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Esses são os pecados de Manassés. Onde que esses pecados, verso 9, coloca o verso 9, por favor. Veja onde que os pecados de Manassés o levaram. Manassés, Deus levanta o rei da Síria e leva Manassés preso por correntes, e ele vai para a Babilônia.
Não é? Manassés fez errar, olha, esse texto é interessante porque diz que ele fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então ele fez pior do que já acontecia. E ele então foi preso e foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia acontece algo tremendo. Manassés, ele se arrepende, ele se converte, ele se humilha, e ele busca o Senhor. Olha o que diz no verso 12, segundo Crônicas 33, 12. Isso tudo é pano de fundo para nós entrarmos no texto da nossa meditação. Então, quando ele está cativo, então diz aí que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Mais uma. Acho que o nosso fez oração e Deus se tornou favorável para com ele, estendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés o Senhor, que era Deus. Uma coisa que nós aprendemos com a vida de Manassés, você vê os pecados terríveis que ele cometeu, sacrificando seus próprios filhos. E por fim, precisamos entender que esse tempo não era a dispensação da graça que vivemos hoje, era o tempo da dispensação da lei. E diz que ele confessou ao Senhor, se humilhou, e o Senhor ouviu ele, restituiu ele. E ele pôde descansar, se você ler o capítulo todo, 33, ele pôde descansar em paz, desceu à sepultura dos seus pais e tudo mais. Só que Manassés deixou um legado. Ele deixou um legado de pecado para o povo, porque ele fez com que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. E essa passagem bíblica que nós estamos lendo, que é Isaías 59, 1 e 2, que diz que a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não possa salvar, mas os pecados é que fazem separação entre nós e o Senhor, é o contexto da vida de Manassés e de tudo isso que a gente viu aí. E a mensagem que o Senhor está querendo nos deixar aqui, através do profeta Isaías, é que o Senhor continua querendo tocar, abençoar, salvar e perdoar o seu povo. Então, nós vamos ver hoje aqui 4 bênçãos importantes para a igreja hoje, que nós encontramos nessa referência bíblica. E a primeira bênção é que o Senhor deseja, Ele quer nos tocar com suas mãos. É isso que Isaías diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Esse texto fala das mãos do Senhor. Quando fala das mãos, o Senhor está falando dos feitos de Deus, das obras que o Senhor operou. Aquele povo poderia lembrar de toda a trajetória de Deus, desde o tempo que Deus chama Abraão, desde o tempo que Deus chama Isaac, Jacó, da obra que Deus faz na vida de José, tirando o povo do Egito, fala das obras do Senhor, daquilo que Deus fez na vida daquele povo, antes mesmo que eles tivessem um legado, um tratado de lei. Deus já estava operando na vida deles. O salmista diz, Salmo 33, 4 diz, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. E o Salmo 111, 7 diz, as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. E uma pergunta que eu quero fazer para nós é, você é capaz de vislumbrar as mãos do Senhor? As obras, tudo aquilo que Deus fez, os céus, a terra, os animais, a forma misteriosa como que uma criança é formada no ventre de uma mãe, porque isso é obra do Senhor, isso é obra de Deus. A palavra do Senhor diz que os céus anunciam as suas obras. As mãos do Senhor, elas estão para nos abençoar. As mãos do Senhor, elas querem tocar você essa noite. As mãos de Deus fizeram todas essas obras. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Diz lá o Salmo
126, quando estão voltando do Egito. Quantas bênçãos você tem para contar das coisas que Deus operou na sua vida através das mãos do Senhor tocando. O hino diz, conte as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, e verás surpreso quanto Deus já fez. Esse é o nosso Deus. E o profeta está dizendo que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Elas estão prontas para abençoar. Para abençoar quem? Minha vida. Para abençoar a tua vida. Para abençoar, no contexto, aquele povo que continuava pervertido, que continuava no pecado, que estava desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor levantou profetas sobre eles para que pudessem trazê-los para o caminho, porque Deus queria tocar, Deus queria acariciar, Deus queria gerar vida no seu povo. O apóstolo Paulo ele vai falar em outras palavras, à igreja de Coríntios, segundo Coríntios 5,19, mais ou menos isso. Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, uma coisa importante que nós devemos entender aqui é que antes que eu peça perdão, antes que eu me desvie do meu caminho, o Senhor deseja me tocar. Mesmo eu estando num caminho errante, o Senhor deseja me tocar com vida, com graça, mas Ele não quer me deixar assim. O Senhor quer melhorar muito a minha vida, porque a vida em Cristo é um salto na qualidade. Então Deus deseja tocar. O Senhor nos amou antes que nós pudéssemos amar a Ele. Nós estávamos distantes do Senhor, perdidos dos nossos pecados e delitos, andando cada um à sua maneira, cada um trazendo no seu próprio juízo como bem entendia. Mas o Senhor, em Cristo, quer nos reconciliar. Por que Deus faria isso? Porque o Senhor te ama. Porque o Senhor ama a humanidade dele, Ele ama a criação dele. Nós não amamos nossos filhos? Não amamos aquelas coisas que nós fazemos? Deus ama a sua criação. E Deus ama você. Não permita que circunstância... O pastor Fábio falou hoje pela manhã acerca da alegria. O servo de Deus, ele é alegre, feliz. Nós podemos ter momentos de tristeza. Podemos sentir tristeza. Mas o sentimento de tristeza, por alguma razão, não é suficiente para roubar a alegria completa que temos em Cristo Jesus. É isso que ele estava ministrando hoje pela manhã. O mundo, ele sente alegria, mas vive triste, porque não tem contentamento nele mesmo. Mas o nosso contentamento é Cristo. E nós precisamos nos contentar, porque Ele nos ama. Na cruz, o Senhor Jesus estendeu suas mãos, os seus braços foram estendidos, as suas mãos foram perfuradas para que pudéssemos ser curados. Jesus, no seu ministério, tocou, curou pessoas, o Senhor ressuscitou pessoas, expulsou os demônios com suas mãos. E Ele continua fazendo isso através da sua igreja. As mãos de Jesus estão aqui hoje, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? E o Senhor quer te tocar. Ele já está tocando você. Ele quer nos tocar com o corpo, Ele quer nos tocar com sua palavra, e o Senhor quer ministrar cura e nos abençoar. Segunda coisa que nós vemos nesse texto, é que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Ou seja, o Senhor deseja, Ele quer nos salvar hoje. Saiba que Deus tem prazer em salvar. A alegria do Senhor é
salvar a humanidade, a salvar o seu povo. Só que quando nós falamos em salvação, nós pensamos, já vem à nossa mente a parousia, vem à nossa mente o fim dos tempos, vem à nossa mente o arrebatamento da igreja, vem à nossa mente a salvação eterna que viveremos no futuro, como a palavra de Deus descreve. Ou seja, algo que vai acontecer, uma promessa anunciada na palavra e que nós estamos aguardando. Mas o verbo que foi usado nesse texto específico em Isaías para salvar, o verbo é yasha, e ele quer dizer ser salvo, mas também ser libertado. E o contexto daquele povo, não é que aquele povo precisava ser libertado. Libertado do quê? Libertado da opressão maligna, da opressão do inimigo. Uma das opressões que o inimigo exerce, procura exercer nos dias atuais, hoje, é a nossa liberdade de culto. A liberdade de podermos expressar o nosso louvor, a nossa adoração. Portanto, no contexto de salvação aqui, o profeta que usa pode ser entendido como uma libertação do opressor. Então, hoje, o Senhor, Ele quer nos tocar com sua mão e Ele quer libertar, Ele quer trazer libertação. E essa é uma palavra para você que tem sofrido por causa da sua fé. Essa é uma palavra para você que tem esperado por um momento de libertação. Você tem orado para que Deus te provê livramento, para que Deus liberte você de algo. O Senhor, é bom entendermos que, à medida que, no momento em que passamos a seguir o Senhor Jesus, abraçamos a fé, nós precisamos entender que a perseguição faz parte das nossas vidas. Abraão foi perseguido, Jacó foi perseguido, José no Egito, Davi foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos. Mas olha que interessante, 2 discípulos do Senhor que foram perseguidos. Atos 12, 11, fala da perseguição de Pedro. Diz assim: então, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro estava preso, estava aguardando para ser executado, e o Senhor envia o anjo e livrou Pedro. E Pedro livrou Pedro para quê? Para que Pedro ficasse em casa, contando vantagem para os amigos. Livra Pedro para que Pedro pudesse continuar a missão a qual ele havia sido encarregado pelo Senhor Jesus. Só que a gente vai ver, né, que os anais da história vão dizer que Pedro depois ele é morto. E ele é morto crucificado. E como é que fica o livramento de Pedro? Ele sofreu perseguição a vida toda, mas o Senhor o livrou, enquanto Pedro estava ali para testemunhar da graça, do amor, do agir de Jesus Cristo. E glorificou a Deus na sua morte. Que possamos todos nós ter uma morte gloriosa, uma morte que glorifique a Deus. O próprio Paulo, ele sofreu perseguição, foi preso, apedrejado, açoitado, não é? Sofreu naufrágio. Perseguição religiosa. Olha o que Paulo diz a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 11, ele diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Agora olha o que Paulo diz no final dessa sentença a Timóteo: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Mas esse homem foi morto decapitado em Roma. Glorificou a Deus na sua morte. Mas o Senhor o livrou no caminho. Então entenda que o Senhor não apenas quer nos salvar da condenação eterna. Ele já fez isso. Mas o Senhor, Ele também quer
prover o nosso livramento enquanto nós estamos no caminho. Enquanto não chegarmos a nossa Canaã celestial, o Senhor vai nos livrar. E enquanto o Senhor estiver nos livrando, nós vamos testemunhando. É como cantou lá o irmão Lázaro. Eu vou passando no deserto, dando glória a Deus, glória a Deus. E como o nosso irmão, esqueci o nome dele agora. Ele diz que a nossa vontade, na verdade, né, Daniel? Nossa vontade é, no momento da tribulação, murmurar daquela situação. Mas nós precisamos passar pelo deserto, dando glória a Deus, porque o Senhor está nos livrando em todo o tempo. Ele quer nos salvar, Ele deseja nos salvar. E por que muitas vezes nós não sentimos assim Deus agindo dessa forma em nossas vidas? Porque muitas vezes nós não oramos, não clamamos, ou o Senhor, muitas vezes para nós o Senhor não está ouvindo, mas olha o que diz o texto. O seu ouvido não está agravado. Olha que tremendo. As mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possam salvar, e o seu ouvido não está agravado, não está surdo, para que não possa ouvir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor deseja nos ouvir. O Senhor deseja ouvir o que está aí no teu coração, o que você tem a dizer. Acerca do quê? O Senhor deseja que eu ouça os louvores, que eu dê glória a Deus, que eu cante aleluias. Deus deseja ouvir tudo o que diz respeito à minha e à tua vida. Deus deseja ouvir o que diz respeito ao teu trabalho. Deus deseja ouvir o que diz respeito à tua vida amorosa. Deus deseja ouvir o que diz respeito à educação dos filhos. Aquilo que nós estamos sentindo, Deus deseja nos ouvir sempre. Tudo o que diz respeito às nossas vidas. O Senhor quer nos ouvir, porque nós somos criados. Isso é uma necessidade. O ser humano foi criado com a necessidade de relacionamento. Veja, basta estarmos numa fila, seja de ônibus, seja para pagar conta, seja para fazer entrevista, seja numa fila daqueles retiros espirituais gostosos que de vez em quando a gente tem nos ministeriais, para a gente começar uma conversa. A gente não tem o que fazer, está na fila, a gente olha para cima e fala assim, olha só, hoje marcava chuva, não choveu, porque a gente precisa conversar. O ser humano não consegue ficar sem conversar. Agora, em se tratando do nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nós encontramos dificuldade. Oramos pouco. E por quê? Porque o nosso pecado, muitas vezes, não nos permite. Porque muitas vezes o nosso pecado nos constrange a ficarmos calados. Deus não vai me ouvir. Imagina, depois que eu fiz isso, depois que eu dei aquela buzinada no trânsito, depois que eu fiz aquele gesto, agora eu vou chegar no meu trabalho, eu vou chegar em casa, eu vou falar com Deus. O que eu tenho para falar com Deus? Ele nem vai me ouvir. Por quê? Porque eu já fiz isso. Eu me lembro, quando eu era jovenzinho, devia ter uns 12 anos, bem peralta lá em Londrina, eu tinha uns colegas que me levavam para o mau caminho, sabe? Os colegas me levavam para o mau caminho e a gente entrava nos mercados, e ia lá na parte da padaria e pedia sanduíche. Pedia sanduíche. E aí a gente falava, aí a pessoa perguntava, o senhor vai pagar aqui ou vocês vão pagar no caixa? A gente dizia, não, vamos pagar no caixa. Mentira, a gente saía dali, abria o saquinho e começava a comer o sanduíche. E no meio do mercado a gente pegava um chocolate, umas coisas. E uma vez pegaram a gente. Meu Deus, eu não queria nem voltar para minha casa. Porque aquele homem pediu onde eu morava, essas coisas tudo. Eu falei, agora como é que eu vou voltar para casa? Meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar. Era esse que o pensamento. Eu vou apanhar tanto.
E muitas vezes esse mesmo sentimento nós levamos para a nossa vida espiritual. Porque nós cometemos uma infração, um pecado, e aí não temos coragem de encarar o Senhor, de encarar o nosso Pai. É importante que você e eu saibamos que Deus nos trata como Pai. Ele é teu Pai. Jesus, ele disse, ao orardes, dizei, Pai nosso que estais nos céus. E o Pai, ele vai, como Pai, ele vai nos instruir. Se for necessário, nós vamos ser disciplinados, mas o Senhor não vai nos repulsar da presença dEle. Ele não vai deixar de nos ouvir. Ele não vai deixar de nos abençoar. Ele quer nos ouvir. Por isso é importante que nós falemos com o Senhor, oremos ao Senhor. O profeta diz que os ouvidos do Senhor continuam abertos. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 a 16. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi o que aconteceu com o profeta Manassés. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E a minha pergunta é: temos o hábito de clamar a Deus, de orar ao Senhor, ao sair em viagem, ao fechar um negócio, ao levantar pela manhã, durante o caminho? A Bíblia ensina que Deus espera isso de nós. O Senhor espera isso de mim e de você. Precisamos orar. E uma das melhores maneiras que temos de falar com Deus e ouvir a Deus é meditando na palavra. É por isso que o salmista diz: Senhor, eu guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Porque quando nós meditamos na palavra, criamos o hábito de lermos a palavra do Senhor, nós ouvimos o Senhor falando, e não apenas isso, nós nos vemos. Nós nos deparamos com o nosso pecado, nós nos deparamos também com o perdão do Senhor sendo ministrado aos nossos corações e às nossas vidas. O Senhor quer te ouvir. Talvez a resposta que o Senhor tem para nos dar não é aquela que esperamos ouvir. Mas uma coisa é certa: o Senhor, Ele atende, Ele escuta, Ele recebe toda a oração. Ele nos dá tudo o que pedimos, mas certamente tudo o que necessitamos. Amém? Em primeiro lugar, o Senhor quer nos tocar com suas mãos. Em segundo lugar, o Senhor, Ele quer nos salvar, nos livrar na caminhada, não apenas da condenação eterna. Não se contente apenas porque agora você está salvo e você vai viver uma vida triste. O Senhor quer te livrar na caminhada. E uma das formas do Senhor fazer isso é abrindo o nosso coração, falando com o Senhor. E uma terceira e última bênção de Deus que encontramos nesse texto é que o Senhor hoje, Ele quer perdoar os nossos pecados. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós
para que não vos ouça. Embora o rei Manassés, ele havia se humilhado, ele havia se arrependido, confessado, reconhecido o Senhor e recebido do Senhor a salvação, ele já havia deixado um legado que havia sido espalhado por toda a Judá, que continuavam muitos perdidos em seus pecados. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele desejava perdoar. O Senhor está pronto para perdoar o pecado do seu povo. E eu quero dizer essa noite que o Senhor está pronto para perdoar os nossos pecados que têm nos separado do Senhor. Quais são os pecados que nos separam de Deus, queridos, que fazem separação entre nós e o nosso Deus? Vamos dar uma olhada nos pecados de Manassés. Os pecados que fazem separação são aqueles que não foram confessados. Esses pecados que não são confessados, eles continuam fazendo separação. Mas à medida que nós confessamos e deixamos, nós permitimos que as misericórdias do Senhor nos alcance. Nós permitimos que a bondade do Senhor nos alcance. Veja, o pecado, ele traz culpa, vergonha. E muitas vezes o peso da culpa e da vergonha nos impede sequer de dirigir o nome a Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele coloca culpa. Está vendo, você não muda, você é um pecador, você nasceu, como diz a outra música popular, e pau que nasce torto, morre torto, nunca se endireita, é isso que você é. Isso é o mundo que quer que você entenda que é assim. Esse ano estamos completando 500 anos da Reforma Protestante. E só para nossa lembrança, porque a Igreja Católica trouxe muita opressão sobre os seus fiéis. Até que Deus levantou este homem para deixar registrado as 5 solas que ele registra. E é o selo da marcha para Jesus. O pastor Fábio provavelmente vai falar aqui, mas já estou antecipando. Depois ele reforça, sábado temos a marcha para Jesus. Pastor, tá bom assim? Quando eu falei procissão de manhã, é que eu usei esse termo, procissão. É que procissão é um termo muito associado com a Igreja Católica. E o Brasil foi descoberto no tempo da Reforma e da Contra-Reforma. Tudo aquilo que era católico, protestante não praticava. Tudo aquilo que protestante fazia, católico não fazia. E nós vamos marchar essa cidade dizendo que os evangélicos, eles também andam em procissão, sim, marchando pela rua, reivindicando os valores e direitos cristãos como cidadãos que somos e que eles andam também abençoando a cidade, porque é uma caminhada espiritual. E é por isso que eu usei esse termo. Talvez devesse dar uma explicadinha acerca do que eu queria dizer, não é? Mas as 5 solas é a salvação, a sua salvação e a minha, é somente pela graça, Laertes. Não há nada que você possa fazer para você ser salvo. Não há nada que você possa fazer de bom para você despertar um amor maior ainda de Deus. Isso é uma bobagem. Não há nada que você possa fazer de tão mal que Deus vai te amar menos. A salvação é única e exclusivamente pela graça. Essa foi a tese de Lutero. E como que nós temos acesso a essa salvação que é pela graça, que não é mérito meu? Pela fé. E nós vamos lembrar que a fé também não é sua e não é minha. A fé é uma ação do Espírito Santo em nós. John Wesley vai trabalhar a graça preveniente nisso. A salvação é somente pelos méritos de Cristo. Nenhum outro tem mérito na salvação. Temos apenas, somente as Escrituras como nossa única regra de fé e prática. O que as Escrituras não exigem de você, você não tem responsabilidade nenhuma de fazer. Mas aquilo que as Escrituras pedem, você deve fazer. E somente a Deus toda a glória.
Somente a Deus dai glórias. São os 5 pontos que Lutero defendeu. Portanto, se aproprie do perdão que Deus deseja ministrar ao teu coração. Simplesmente porque você está sendo ministrado pela graça, o Espírito Santo que está agindo em você te gera fé para que você possa se apropriar da graça, e que em Cristo que fez tudo por você, as bênçãos do Senhor, elas estão disponíveis. A que distância se encontram as bênçãos do Senhor? Porque elas estão todas lá no reino espiritual, mas elas se encontram à distância de uma oração. E não é uma oração eloquente, com as palavras adequadas, mas aquela oração sincera, aquela que bota de dentro do coração, aquela oração que é verdadeira, aquela oração que, com uma frase, com poucas palavras, diz tudo, e o Senhor entende tudo. Muitas vezes a nossa oração é como a intercessão do Espírito Santo, é com gemidos exprimíveis, porque não conseguimos muitas vezes exprimir o que nós estamos desejando, e Deus entende a expressão, assim como uma mãe entende quando uma criança expressa o seu sentimento através de um choro, e ela sabe ou se é cólica, ou se é o leitinho que tem que dar, ou se é o ouvido que está doendo. Quanto mais sinceridade tem o Senhor para conosco. A palavra de Deus diz, ainda que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, ainda, porventura que venha se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor, o nosso Deus. Portanto, nós precisamos confessar mais. Às vezes pedimos muito e confessamos pouco. Precisamos confessar ao Senhor. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que Deus requer de cada um de nós? Coração quebrantado. É isso que Deus quer de cada um de nós. A pregação de Jesus consistia nisso, em arrependimento. Mateus 4, 16 e 17 diz, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, que somos nós, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Naquela cruz o Senhor estendeu suas mãos, o Senhor nos salva, o Senhor nos ouve e o Senhor perdoa os nossos pecados. A única maneira do Senhor fazer tudo isso é não atribuindo pecado em nós. Em Cristo somos santificados. Amém, queridos? Nós queremos orar. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Quantos que desejam Cristo, que precisam de arrependimento, que você que talvez precisa de confessar um pecado, talvez você que não tem, talvez o peso, a acusação tem pesado sobre os seus ombros. E todas essas bênçãos, as mãos do Senhor, que deseja te abençoar, às vezes simplesmente não sentimos isso, porque o pecado ainda continua nos acusando. Tem uma canção que diz, Jesus é a aliança entre você e Deus. E nessa canção, diz assim, hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Se existe essa noite
alguma coisa que te condena, algum peso que você está sentindo essa noite, algum desconforto espiritual. Veja que hoje o Senhor deseja nos tocar, Ele deseja nos libertar. E se você tem essa necessidade de ser tocado pelo Senhor, o Ministério de Louvor, Daniel, está tocando uma canção. Vou pedir para que o Ministério possa vir aqui, vai estar tocando uma canção. Eu vou pedir para que você possa vir à frente, para que os pastores possam passar e estar tocando você. Esse toque que você vai receber é o toque da mão do pastor, da pastora. Mas vamos lembrar mais uma vez que nós somos a igreja de Cristo e que somos esse corpo. Mas o toque que você... Vamos fazer diferente, vamos fazer um corredor aqui. Vamos fazer um corredor e você vai passar. E os pastores estarão tocando você. E você vai sentir esse toque como o toque de Cristo, das mãos de Deus sobre a sua vida. E ninguém vai sair daqui essa noite sem ser tocado pelo Senhor. Então, enquanto o Ministério de Louvor, ele canta, ele toca essa canção, nós vamos fazer uma fila. Os pastores, pastor Fábio, pastor André, estará tocando você, estará tocando a sua vida. A palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida e que não possa tocar e que não possa salvar. E você vai sair daqui essa noite, curado, restaurado, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção que o Senhor agora faz-me ver, as tuas maravilhas com amor. Aleluia! Glória a Deus. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção que o Senhor agora faz-me ver. Aleluias, aleluia. As tuas maravilhas com amor. Glória a Deus. Recebe o toque das mãos do Senhor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilhas. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Glória a Deus. Aumenta minha fé que eu possa. Toca o seu povo, Senhor. Cura, salva, restaura, perdoa, Senhor. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Aleluia, glória. Ser a bênção que o Senhor agora faz-me ver, as suas maravilhas com amor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver
a mim, vem fortalecer o meu viver. Aumenta a minha fé que eu possa ter e ver Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você foi tocado pelo corpo, e você foi tocado e tocada pelas mãos do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6, versos 5 a 6. Provérbios capítulo 3, Provérbios 3, 5 a 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor, meu irmão e minha irmã. Confie em Deus, porque Ele quer nos tocar diariamente. Ele deseja nos livrar no caminho. O Senhor, Ele deseja ouvir a nossa oração e perdoar os nossos pecados, para que possamos reverter tudo isso em testemunho de graça que glorifique o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra, porque essa é a palavra para a igreja. Essa é uma palavra para aqueles que sofrem perseguição, e essa é uma palavra para aqueles que esperam o agir de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, que abençoa a sua igreja com a sua paz. Amém, querido? Você foi abençoado nessa noite? Tenho certeza que tudo que é plantado aqui você vai colher. Vai colher a 100 por 1. Amém? Quero convidar aqui o Batu, ele tem um recado para nós. E a Janine. Boa noite, igreja. Vamos assistir um videozinho aqui do nosso encontro de casais. Estão sabendo do que se trata, nosso encontro de casais? Já falamos. Ok, então deixa eu começar direito agora. O Ministério de Famílias está convidando a igreja para o nosso encontro de casais, que vai acontecer de 27 a 29 de outubro. Estância Betânia é um lugar que está sendo preparado para você. É um lugar bem especial. Você já viu pelas fotos ali que vale a pena o investimento. E ainda no mês de maio, você poderá parcelar em até 5 vezes. Então, já se organize, coloca na sua agenda, né? E vamos para esse encontro aí. Como sempre, né? Todos os encontros que o Ministério faz são bênção. Que a igreja faz, né? Ok. Só um pouquinho.
Está dentro do boletim, você tem aqui um folderzinho. Ok, só uma correção, a Janine se enganou com o hotel. É o Hotel Mata Atlântica Park. Fica aqui na Alexandra Matinhos, é próximo. Estrada muito boa de a gente fazer esse trajeto, tranquilo para ir. E eu tenho um recado também que me dá água na boca. Domingo que vem nós vamos fazer uma feijoada e a gente convida toda a igreja para estar aqui no domingo pela manhã. Vocês que estão mais acostumados a vir à noite, né? Daí vem de manhã, come a feijoada, dá aquela cochilada e vem no culto da noite. Não vamos deixar de vir ao culto da noite. Quem tiver interesse de levar para casa a feijoada, traga a panela, o vasilhame lá, qualquer coisa, porque nós não vamos ter embalagem de viagem, mas podemos vender para viagem, ok? O valor vai ser R$20 por pessoa. Está incluso estacionamento, 10% do garçom, só não está incluso a bebida, tá ok? Obrigado. Obrigado. Amém. Está dando o recado aí do Ministério de Famílias. Eu quero chamar aqui o Laerte, que ele tem o recado do Júlio para Jesus, que vai começar, né, falta pouquinho tempo já, né? 2 meses só, no Júlio para Jesus. Alguns conhecem, outros não conhecem, mas o Laerte vai explicar aqui. Amém, pastor. Amada igreja, graça e paz, amém? Que o grande amor de Deus, que a alegria de Jesus, que o Espírito Santo que anda conosco, que nos dirige, esteja com todos vocês, amém? Amados, como o pastor frisou, nós estamos aí à véspera da 20º Júlio para Jesus, amém? 20º projeto missionário Júlio para Jesus, que será dessa festa feita em Andirá, e nós tivemos lá semana passada, confortavelmente vamos colocar 300 missionários para estar trabalhando nessa cidade. Nós vamos tentar revolucionar essa cidade, amados, porque nós a encontramos, uma igreja no centro, muito boa a igreja, e encontramos pastores a mais ou menos 500 metros da igreja central, uma congregação muito grande, com um terreno muito grande, fechado. E nós vivemos aqui com tristeza, né? Uma congregação a 500 metros da centro, como se fosse aqui, fosse na Rota Ferroviária, ali já, uma igreja grande, tão grande quase como essa aqui, um terreno amplo e totalmente fechado. E ali que nós vamos estar, sendo um ponto que nós vamos estar trabalhando bastante ali, com esses 300 missionários que nós vamos estar lá. Vocês, se quiserem estar conosco, façam as suas inscrições logo, né? Porque já temos aí, parece-me que 112 inscrições, e 300 está bem pertinho, né? Amém? Mas eu não vim falar só sobre isso aqui nessa noite. Eu vim falar com vocês, amados, sobre também hoje, no Distrito Metropolitano, no Distrito Sul Paranaense, nós damos abertura à 16ª campanha de arrecadação. Nós chamamos de gincana, mas gincana é somente um veículo de motivação. A verdade é uma campanha de arrecadação. Nós não poderemos fazer o projeto Júlio para Jesus se não houver uma campanha de arrecadação, se não houver ajuda de vocês, amados. Nós precisamos muito da ajuda de vocês para estar indo até Andirá, trabalhando em Andirá. Dependemos de vocês, amados. Por isso nós abrimos, né, hoje, no Distrito Metropolitano Sul Paranaense, a 16ª campanha de arrecadação. Então, em todas as igrejas, pontos missionários daqui, do litoral, vai ter uma urna na frente da igreja. Aqui o pastor já me confidenciou que já estão trabalhando nesse sentido. Deus que vos abençoe, vocês mulheres, vocês mamães, né? Que hoje é o dia totalmente especial, né? É o dia de vocês, né? Que como
todos os dias é dia das mamães, mas hoje é um dia especial. Mas o pastor me confidenciou que as senhoras dessa igreja, as mamães dessa igreja, já estão trabalhando em prol ao Júlio para Jesus. Então precisamos, irmã, precisamos que vocês vejam todas aquelas roupas que fizeram o regime, né? Que estão lá entulhando o seu guarda-roupa, né? Aquelas roupas que cresceram, né? Que vocês possam trazer essas roupas, né? Para a nossa campanha de arrecadação. Também, quando vocês fizerem o rancho, né, o supermercado, né, vocês lembrem de trazer a cesta básica para nós estarmos direcionando a Andirá. A palavra do Senhor diz lá, eu gosto bastante desse versículo, 2 Coríntios 9:10, né? Como se vocês conhecem, 2 Coríntios 9:10. O que dá semente aos que semeia, o que dá semente ao que semeia, e pão para esse que semeia, verá a sua sementeira multiplicada. E também você terá certeza que você verá se multiplicar a justiça de Deus na sua vida. Então, amados, precisamos da ajuda de vocês, precisamos da contribuição de vocês, precisamos que vocês nos tragam as cestas básicas, o alimento, os eletrodomésticos que porventura estão às vezes entulhando a garagem, a casa da gente, que esteja funcionando, tragam para cá. Nós temos um alvo esse ano, 10 toneladas. Nós já tínhamos esse alvo ano passado, de 10 toneladas. E Deus foi além, fomos a 11. Esse ano nós temos 10 novamente. Mas eu tenho certeza que Deus vai além do que pedimos e imaginamos, porque isto é a palavra do Senhor. Então, amados, que vocês possam nos ajudar, que vocês possam estar vindo. E eu costumo dizer também que há 3 maneiras de nós participarmos do projeto. Vamos voltar um pouquinho ao projeto, Júlio para Jesus, indo, contribuindo ou orando por nós, né? E eu tenho certeza que vocês poderão fazer talvez as 3. Quem não puder fazer 3, faz 2. Mas quem não puder fazer nenhuma, ore por nós, amados. Esteja orando por nosso projeto. Nós precisamos da oração de vocês. Lá nessa cidade, há muitas vidas que precisam conhecer Jesus. E eu tenho certeza que nesse projeto, muitas vidas conhecerão a Jesus. E aquela igreja que eu fiquei triste de ver fechado, que aqui nós pagamos caro, né? Estamos colocando agora um ponto lá em Guaraituba, é caríssimo o aluguel. E lá nós temos uma igreja tão grande que está fechada. Um ponto missionário. Nós queremos estar trabalhando ali, para quando nós estivermos indo novamente a Andirá, eu possa ver com meus olhos os 2 pontos, né? As 2 igrejas funcionando e com bastante pessoas servindo ao Senhor. Amados, nós começamos esse trabalho que nós chamamos de gincana hoje, como já frisei nos 2 distritos. Vamos encerrar quando? No dia 23 de junho, lá na igreja do Bacaxiri. Seria na igreja da Fazendinha, mas eles não têm local disponível, então nós falamos aí com o superintendente, falamos com o bispo também, e vamos fazer lá na igreja do Bacaxiri. Então vai ser o encerramento dia 23. Vocês estão convidados, é uma sexta-feira. Haverá louvor, adoração, envio e a ministração do bispo João Carlos, no dia 23 de junho, lá no Bacaxiri. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade que o senhor me dá de falar com esse povo maravilhoso, né? Que Deus vos abençoe, vos guarde, dê uma boa noite, um sono recuperador a vocês, como eu quero também. Estou bastante cansado hoje, porque nós estamos desde as 6h30 da manhã, mas eu tenho certeza que Deus vai nos fazer ter uma boa noite. Amém, pastor? Obrigado, irmão Laércio. Viu, ele quase deu a benção aqui, ó. Nossa, eu falei que o senhor quase deu a benção aqui. Não fala assim não, que o povo vai embora. Eu quero lembrar só que
Domingo que vem pela manhã, às 10h45, no horário da escola bíblica, tem a classe dos novos membros, para aqueles que desejam se integrar na igreja e também serem recebidos e batizados e batizadas. Tá bem? Então você está no boletim. E como falou o pastor Paulo, dia 20 nós temos a Marcha para Jesus, sábado às 9 da manhã, está aí, ó, Praça Santos Andrade. Vai ter a Marcha para Jesus. E vai ser muito abençoada a marcha. Diz que vai vir Davi Sasser, uma série de cantores aí, né? Vai ser uma bênção. Você convidado a participar, tá, lá na Marcha para Jesus. Nós estaremos lá. Hoje pela manhã avisamos, bastante gente vai na marcha. E se você deseja participar do encontro com Deus, um retiro, né? Um retiro maravilhoso, retiro espiritual, para você que deseja investir na sua vida com Deus, os horários estão aqui no boletim, como você já pegou, e aí, se você quiser preencher a ficha de inscrição, está lá atrás, tá bem? E queria saber se tem alguém entre nós pela primeira vez, queremos dar um presente para você. Tem alguém aqui pela primeira vez? Que se levantasse sua mão, vem aqui, ali. Muito bem, Deus abençoe, viu? Recebe ali um presente da igreja e que você se sinta bem, a casa é sua. Tá bem, querido? Aí ela já vai entregar para você. E nós queremos orar, né, com as mamães para encerrar. Né? E você percebeu que tem um presente bem bonito aqui para você? Hã? Um presente lindo aqui para as mamães que estão aqui. Então eu quero chamar aqui os jovens, juvenis que estão, querem vir? Elas vão entregar para vocês, né? As mamães vão receber um presente bem especial para você guardar, né? Guardar para sempre, tá bem? Olha ali, ó que bom. Pode ver aqui, queridos, pega um aqui, cada um, e nós queremos então convidar você, mamãe, para vir aqui à frente, pegar e ficar aqui que nós vamos orar por você. Tá bem? Quantas são as mães que estão aqui? Pode vir. Você vai receber um presente aqui bem especial da mocidade. Vocês vão entregando para cada uma, tá? E podem ficar aqui à frente. Nós vamos orar por você. Algumas mães... Não, fica aqui, vamos orar pela senhora. Pode voltar aqui. Recebe e fica aqui na frente. Vamos orar por vocês. Pode vir também aqui, olha lá, está todo aí bem devagarzinho, vermelho. Mas pode vir, já recebeu, pode vir, que fica aqui na frente. Chega aqui também, olha lá, olha que belezinha. Olha que bênção, né? Ser mãe é um grande privilégio. Por ter, né, vindo e abençoado essa terra, este mundo com a vida de vocês. Então pode chegar bem aqui à frente, vira para lá, vem aqui à frente, vira para lá que nós vamos orar por vocês, tá bem? Isso, agora vira para lá. Aí. Fica de pé, querido, agora vocês estão aí, estenda a sua mão. Eu vou pedir ao pastor Paulo que ore por essas mães. Bendizemos o teu nome, Senhor, estendemos as nossas mãos para cada uma dessas mães, e que elas possam, Senhor, cada dia mais, sustentadas por Ti, Senhor, que elas possam viver o seu sonho em Ti, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que a provisão do Senhor venha sobre suas vidas, que elas possam ser mães abençoadoras e abençoadas, ó Pai. Livra-as, ó Senhor, em casa, no trabalho, Senhor. Livra, Senhor, da angústia, da preocupação, muitas vezes, que nós, enquanto filhos, damos a elas, ó Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pelas mães. Obrigado, ó Deus, pelo dom maravilhoso que o Senhor deu a essas mães. E por nós, Senhor, de a termos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir as mães aqui, todos? Hein? Graças a Deus, Pode ficar aqui. Muito bem, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, receba com carinho. Depois da oração agora, vocês tenham uma boa semana, dá um abraço à pessoa do seu lado aí,
não é? Que você tenha uma semana de vitória, não é? E bem feliz, bem alegre. Amém? Queridos irmãos e irmãs, que a bênção do Pai, o Filho e o Santo Espírito seja com vocês, permanecendo com todos vocês hoje e sempre. Amém, amados. Deus abençoe. Você não falou vegetal? É verdade, não, não vi. Tá faltando mãe aí. Subindo quarta-feira, né? Por quê? Você quer um? Não, ela ainda não vai ser mãe. Ah, logo vai. Ainda não. Daqui a uns 2 anos. Tudo isso, quantas tem? Eu tenho 26. Ah, novo ainda. Você? A Gabi tem 27. Ah, não, tem tempo para ter os 4 filhos, tranquilamente. Juízo, né? Ah.